Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra de Deus mais uma vez. No livro de Gênesis, nós vamos continuar as nossas exposições, as nossas meditações nesse livro da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14, no último domingo nós lemos do versículo 1 até o versículo 17, e meditamos, até o versículo 16, perdão, e meditamos nessa sessão. Hoje nós iremos completar o capítulo. Nós iremos ler a partir do versículo 17 do capítulo 14 e leremos até o fim deste capítulo, até o versículo 24. Gênesis capítulo 14, a nossa leitura será do versículo 17 até o versículo 24. Ouça com atenção a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor e ela nos diz assim: Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e a Manri, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor mais uma vez, desta vez pedindo a sua graça, a sua capacitação para compreendermos o que nós acabamos de ler, compreendermos a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós sabemos que essa é a Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor que o Deus da palavra, que o Teu Santo Espírito, poderosamente nessa manhã possa falar aos nossos corações. Que todas as distrações, ó Deus, que toda a tendência do coração de nos distrairmos nesse momento, possa ser tratada pelo Senhor, para que as nossas atenções, para que o nosso coração esteja voltado a ouvir a Tua voz nessa manhã, por meio da Tua palavra. E que o Senhor, hoje, fale poderosamente ao nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Rei de justiça e de paz. Amém. Amém. Irmãos, provavelmente todos nós, ou pelo menos quase todos nós, já pedimos para tirar foto, ou já tiramos foto com alguém que nós admiramos. Talvez algum artista, talvez alguém da área dos esportes, talvez até mesmo um pastor mais reconhecido, talvez um grande autor de livro, um grande professor, enfim. Existem muitas pessoas que nós admiramos e que talvez você já tenha pedido para tirar uma foto, talvez você já tenha pedido um autógrafo ou algo nesse sentido. E nós sabemos que sim, irmãos, é possível que haja exageros nessa área. Nós vimos recentemente, aconteceu recentemente, o show da famosa cantora Lady Gaga lá no Rio de Janeiro. E nós vimos como os fãs ali, numa postura quase idólatra, quase não, né? Uma postura idólatra, ficaram ali por dias esperando ela na porta do hotel, no show e assim por diante.
Sim, é possível cometer exageros nessa área. É possível idolatrar pessoas. É possível querer tirar fotos, autógrafos, porque nós idolatramos alguém. Mas a verdade, irmãos, é que também pode existir em nós um senso de admiração. Um senso que não necessariamente é idólatra, um senso que não é necessariamente pecaminoso, mas um senso de admiração. Um senso de que alguém, de que alguma pessoa em alguma área da vida merece o nosso respeito, a nossa admiração, merece também o nosso louvor. Não o louvor que nós damos a Deus, obviamente, mas merece a nossa apreciação. E sim, é possível que a gente admire homens, que a gente admire mulheres pela sua postura, pelas suas qualidades, pelo seu caráter, por habilidades que elas desenvolveram. Isso não é algo pecaminoso, não é algo mal em si. Pelo contrário, quando nós encontramos essas pessoas, sim, é bom admirarmos, é bom louvarmos pelas suas qualidades. E o que nós temos aqui, irmãos, é um grande encontro entre duas pessoas, ou na verdade, alguns encontros entre algumas pessoas. Mas sem sombra de dúvidas, o encontro que mais chama a atenção é justamente o encontro quando um homem presta admiração a um outro chamado Melquisedeque. Nós temos aqui então Abrão, depois de ter enfrentado os reis, depois de ter enfrentado batalhas aqui para salvar o seu servo Ló, e depois disso, depois da sua vitória, Abraão então passa a se encontrar novamente com reis. E é interessante que o capítulo 14, ele é cheio de reis e ele é cheio da relação de Abraão com os reis. No início do capítulo, Ló, o sobrinho de Abraão, é capturado por reis que escravizam Ló juntamente com outros. Abraão então decide libertar o seu sobrinho, Abraão decide lutar contra esses reis e de fato, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, Abraão consegue vitória sobre Quedorlaomer e os seus aliados. E Abraão então vence a grande batalha contra os 4 reis e liberta o seu sobrinho Ló e liberta também aqueles que estavam cativos com o seu sobrinho Ló. Diante dessa situação, então, Abraão agora é, de fato, visto como um homem poderoso, um homem que, com o auxílio de Deus, foi capaz de derrotar reis. E depois, então, da sua grande vitória, depois da sua grande conquista, 2 outros reis se aproximam de Abraão. Um primeiro, o rei de Sodoma, se aproxima de Abraão e tem um encontro com ele. E um segundo rei, chamado Melquisedeque, também se encontra com Abraão e também tem um encontro com o patriarca. Hoje, então, nós continuaremos observando a história de Abraão a partir daquilo que aconteceu depois da batalha pela libertação de Ló. Veremos que Abraão teve que novamente lidar com reis, não no campo de batalha, mas em outro cenário. Primeiro, ele foi abençoado por Melquisedeque e então ele tratou com o rei de Sodoma e com seus interesses. Nós veremos os encontros de Abraão com os reis depois da batalha. E a partir desses encontros, nós aprenderemos nessa manhã que a bênção do Deus Altíssimo é mais valiosa que os bens materiais. A bênção do Deus Altíssimo, através do seu sacerdote, é mais valiosa do que os bens materiais. Nós vamos ver isso em 2 momentos. Primeiro, nós veremos que os bens materiais não se comparam com a bênção do Altíssimo. Os bens materiais não podem se comparar com a bênção do Senhor. E veja, como nós já mencionamos, o texto é preenchido por 2 encontros. O primeiro encontro com o rei de Sodoma, o segundo encontro com o rei chamado Melquisedeque. E é interessante que o texto ele se organiza numa estrutura que é comum no texto do Antigo Testamento, que é uma estrutura que nós chamamos de quiasmo. E você não precisa se preocupar com essa palavra chamada quiasmo, mas você precisa compreender o que ela significa. É uma forma de organizar o texto no qual você tem algo parecido com um sanduíche, não é? O sanduíche você tem normalmente 2 bandas de pão, né? E o recheio vai no meio. É algo parecido aqui que o autor de Gênesis está fazendo. Ele vai colocar os 2 pedaços de pão, que é o encontro com o rei de Sodoma, e no meio ele vai preencher com aquilo que ele quer dar destaque, que é justamente o encontro de Abraão com Melquisedeque. Então nós vamos olhar primeiro para as extremidades do texto, para o início, para o versículo 17 e para os versículos finais do capítulo 4, para observar o encontro de Abraão com o rei de Sodoma.
Veja então no versículo 17, perdão, do capítulo 14, que Abraão então se encontra com um rei chamado Bera, rei de Sodoma. O texto diz assim: quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E observe que na primeira parte, irmão, Gênesis 14, nós vimos como Abraão se saiu vitorioso na batalha. E aqui a presença do rei de Sodoma nos lembra diretamente dessa batalha. Qual a razão? Porque além de Ló, esse rei, o rei de Sodoma, chamado Bera, também estava preso debaixo das mãos de Quedorlaomer. Ou seja, o rei de Sodoma foi um daqueles que foram libertos por Abraão. Abraão havia vencido Quedorlaomer, vencido seus aliados e libertado não só Ló, mas libertado também o rei de Sodoma, chamado Bera. E aqui, irmãos, depois da batalha, depois da vitória, esse rei chamado Bera, o rei de Sodoma, vai ao encontro de Abraão. E devemos lembrar, ele acabou de ser liberto por Abraão. E o que nós imaginamos é que ele vai com gratidão para Abraão. Ele vai agradecer a Abraão por ter salvo ele. Ele vai louvar Abraão por ter libertado ele e o seu povo. Mas não é assim, não é que o rei de Sodoma se encontra com Abraão. Depois de ver Abraão derrotando seus inimigos, o rei de Sodoma vai até o vale do rei, até o vale de Savé, se encontra com Abraão, mas não parece, de fato, que ele se apresenta com gratidão a Abraão. Quando nós olhamos para o encontro com Melquisedeque, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vemos que Melquisedeque se aproxima de Abraão com uma refeição, com pão, com vinho, com um banquete para Abraão. Mas esse não é o caso do rei de Sodoma. O rei de Sodoma não se apresenta com presentes, com agradecimento, nem com um banquete, com nada para oferecer. Quando nós lembramos que Abraão havia derrotado os seus inimigos e libertado ele e o seu povo, seria natural imaginar que o rei de Sodoma traria a sua gratidão a Abraão. Mas não é o que acontece. Pelo contrário, a postura desse rei de Sodoma, mostra a sua ingratidão. Além de ir até Abraão sem presentes, no versículo 21, o texto nos diz que o rei está muito preocupado com os espólios de guerra. Veja, o texto nos diz assim: então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Veja que aparentemente essa é uma postura que reconhece os méritos de Abraão na batalha. Irmãos, quando alguém vencia uma batalha, automaticamente ele tinha todo o direito de assumir os bens dos derrotados. Ele tinha todo o direito de assumir todo o espólio de guerra. Então o rei de Sodoma chega para Abraão e diz: olha, você pode ficar com todos os bens, mas me dê as pessoas. E aqui, irmãos, aqui parece uma proposta muito bondosa do rei de Sodoma. Ele oferece todos os bens. O seu desejo parece que ele quer ficar com as pessoas em troca dos bens. Devemos lembrar também que era muito comum que pessoas fossem escravizadas depois de guerras. Afinal de contas, quando alguém vencia a batalha, ele não só tomava os bens do vencido, mas ele também tomava as pessoas do vencido e tornavam essas pessoas suas escravas, suas servas. E parece que o rei de Sodoma quer de alguma maneira impedir que isso aconteça. Ele diz a Abraão: não fique com as pessoas do meu reino, não fique com o meu povo, com os meus servos. Fique apenas com os bens. Ou seja, o rei de Sodoma, além de não demonstrar gratidão para com Abraão, ele quer negociar com Abraão os resultados da guerra. E a resposta de Abraão a essa proposta mostra um contraste grande e evidente entre as preocupações do rei de Sodoma e as preocupações de Abraão. E veja do versículo 22 a 24, como Abraão não está preocupado com bem financeiro algum. Ele diz: mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Veja que
As palavras de Abraão mostram um interesse completamente diferente do rei de Sodoma. Abraão se apresenta ao rei de Sodoma como alguém que não quer de maneira alguma os bens financeiros resultantes da guerra. Abraão não entrou naquela guerra, irmãos, para lucrar. Abraão não entrou naquela guerra para se enriquecer ainda mais. Pelo contrário, Abraão entrou naquela guerra com o único objetivo de libertar o seu sobrinho Ló. E é interessante, irmãos, que o texto nos diz que Abraão jurou pelo Senhor, o Deus Altíssimo. E o texto diz literalmente, é interessante isso, que no texto nós não temos o verbo jurar, mas no texto nós temos literalmente que Abraão levantou a sua mão. E esse é um sinal de juramento, por isso a nossa tradução coloca como um juramento. A verdade é que Abraão, ele jura, ele levanta as mãos, ou ele levanta uma das suas mãos diante do rei de Sodoma e jura que ele não iria tomar nenhum dos bens da guerra. Nem uma correia de sandália, nem um fio seria tomado por Abraão. Abraão não estava preocupado, irmãos, em enriquecer, ele não estava preocupado com os bens materiais. E aqui nós vemos como Abraão já era um homem muito diferente daquele Abraão que entrou no Egito. Alguns capítulos atrás, nós vimos como Abraão entrou no Egito e ao entrar no Egito ele foi capaz de mentir sobre a sua esposa para que ele não fosse morto, para que ele não fosse prejudicado ao saberem que a sua esposa era a sua esposa. E Abraão lucra com tudo isso. O texto nos diz que ele fica rico com todas essas coisas. E Abraão é agora um homem completamente diferente. Se nos capítulos anteriores Abraão foi um homem que colocou a vida da sua esposa em risco para obter lucro, esse Abraão aqui é um homem que é capaz de se colocar em risco, não por causa de lucro, mas pelo benefício do seu sobrinho, pelo benefício do próximo. O que o rei de Sodoma poderia oferecer a Abraão não era aquilo que Abraão desejava. Abraão aprendeu que existem bens mais valiosos do que os bens materiais. Abraão aprendeu que não valia a pena colocar a sua vida em risco e a vida da sua esposa em risco por causa de bens, simplesmente. Ele aprendeu e agiu em resgate do seu sobrinho Ló. Ele apenas desejava aquilo que era do direito dos seus companheiros. Ele mesmo não ficaria com nada, absolutamente nada. Apenas os seus companheiros que lutaram com ele na batalha ficariam com os bens que eram de direito deles. E aqui, irmãos, nós começamos a observar a diferença muito clara entre o rei de Sodoma e Abraão. Enquanto o rei de Sodoma está preocupado com as divisões dos bens da guerra, Abraão não está preocupado em receber bem algum, em se enriquecer de maneira alguma. Veja que a atitude do rei de Sodoma é enganosa e relutante, como nos diz Bruce Waltke aqui. Ele não recebe Abraão com alegria, com contentamento. Abraão ainda prevê que algo aconteceria. E o que Abraão diz aqui? Olha, eu não quero que você tenha qualquer desculpa para dizer que me enriqueceu. Ou seja, Abraão, conhecendo o rei de Sodoma, parece prever que se ele tomasse alguns dos bens da guerra, no futuro o rei de Sodoma iria dizer: eu enriqueci Abraão, eu tornei Abraão poderoso. E Abraão não quer isso. Abraão não está interessado nos bens materiais e ele não iria cair nas armadilhas do rei. E é interessante, né, irmãos, como nós caímos em grandes armadilhas quando nós amamos o dinheiro. Quando nós amamos os bens materiais, nós caímos em muitas ciladas. Sim, o Antigo Testamento nos mostra que a riqueza é um benefício de Deus, que a riqueza é um bem de Deus, logicamente. Porém, a Bíblia também nos ensina que confiar no dinheiro e amar o dinheiro é tolice e leva à destruição. Quando nós agimos com o propósito de sempre obter vantagens materiais, nós caímos em armadilhas como Abraão caiu no Egito. E agora ele não caiu mais. Por sabedoria, Abraão foge da proposta do rei de Sodoma. Pois ao aceitar os termos do rei de Sodoma, ele ficaria refém do rei de Sodoma. Ele poderia se gabar de ter enriquecido Abraão e obrigá-lo ao compromisso moral. Abraão não agia por interesse, mas ele agia por fé.
E como nós erramos quando nós agimos por interesse e não por fé. Como nós caímos em ciladas e caímos nas mãos de pessoas ímpias, de pessoas más, quando nós queremos lucrar. Nessas palavras, irmãos, Abraão ecoa a bênção que ele ouviu de Melquisedeque. Afinal de contas, ele jura em nome do Deus Altíssimo. E é interessante, não é? Porque o rei de Sodoma oferece a ele os bens da guerra. E Abraão então jura no nome do Deus Altíssimo que ele não tomaria nada. E fica muito claro aqui, fica evidente algo. Abraão não desejava os bens materiais, mas ele desejava o Deus Altíssimo. Ele desejava a bênção do Deus Altíssimo. Abraão sabia que era o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, que o abençoava, que ele dava vitórias, que ele dava prosperidade. Ele não precisava se submeter ao rei mau, o rei de Sodoma. Ele precisava depender do Senhor. E quando, irmãos, nós nos esquecemos dessas verdades, nós nos colocamos em situações onde nós comprometemos a nossa moral e o nosso caráter. Quando nós acreditamos que não é Deus quem nos sustenta, quando nós acreditamos que não é o Deus Altíssimo que providencia para as nossas necessidades, nós caímos em muitas ciladas. Nós achamos que nós precisamos agir e burlar as leis, burlar as normas, nós precisamos passar por cima das outras pessoas, nós precisamos ascender na carreira e passar por cima de quem quer que seja, porque nós não confiamos que o Deus Altíssimo providencia para as nossas necessidades. Quando nós descansamos no Senhor, como aquele que nos abençoa com bens materiais, nós não precisamos nos submeter ao jugo desigual. Quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos nos submeter ao jugo desigual, que era o que iria acontecer com Abraão aqui. Ao receber os benefícios do rei de Sodoma, Abraão se submeteria ao jugo desigual. Que jugo desigual era esse? O jugo desigual de depender do rei de Sodoma, pelo menos em termos da sua reputação. A bênção do Deus Altíssimo era mais valiosa para Abraão do que os bens materiais. E ele não iria se tornar parceiro de negócios de um rei ímpio. Ele não iria se submeter aos termos de um rei ímpio. Ele iria de fato confiar no Senhor, que lhe dava riquezas e que lhe providenciava tudo aquilo que ele necessitava. Os bens materiais, irmãos, não se comparam à bênção do Deus Altíssimo. Nós aprenderemos então, no meio do texto, a partir do meio do texto, a partir do recheio do texto, por assim dizer, que através de um sacerdote eterno, nós recebemos a bênção do Altíssimo. Através de um sacerdote eterno, nós recebemos a bênção do Altíssimo. Veja o versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Nos diz assim a palavra de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja aqui que Melquisedeque, irmãos, é identificado como rei de Salém. E é interessante, nós temos um personagem aqui intrigante diante de nós. Um homem que é chamado de rei e sacerdote. Um homem que é identificado aqui como rei de Salém. E aqui, irmãos, Salém é amplamente reconhecido como o nome mais antigo de Jerusalém, na tradição judaica, pelo menos. Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, era conhecida como Salém, pelo menos a grande evidência de que esse era o seu nome antigo. Desta forma, esse homem é identificado como o rei de Salém, como o rei da antiga cidade que depois se tornou conhecida como Jerusalém. Além disso, nós sabemos muito bem que o nome Salém, além de ser uma designação de um território, de uma cidade, também vem da palavra paz, que no hebraico significa, da palavra shalom, perdão, no hebraico significa paz. Portanto, o título rei de Salém significa rei de paz. Assim também o seu nome também aponta para o seu reinado. Afinal de contas, Melquisedeque é a junção de dois substantivos
no texto original. Meler, o substantivo rei, e o substantivo justiça, que é o substantivo tzedek, ou seja, Melquisedeque, rei de justiça. É por isso que o texto de Hebreus testifica que esse homem chamado Melquisedeque era rei de justiça e rei de paz. Abra no texto de Hebreus, capítulo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 7. E nós leremos os versículos 1 e 2. Hebreus 7, nós leremos do versículo até o 3 melhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, nem sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja que o texto de Hebreus testifica o significado dos nomes de Melquisedeque, como rei de justiça e rei de paz. E além de rei, o texto de Gênesis nos diz que ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. E é interessante, irmãos, porque essa é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece nas Escrituras. É justamente para descrever Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui, irmãos, a gente pode sim observar aspectos sacerdotais em Adão, Noé e no próprio Abrão. Eles serviam como sacerdotes diante de Deus. No entanto, Melquisedeque é o primeiro que tem esse título nas Escrituras. É o primeiro que é chamado de sacerdote nas Escrituras. Posteriormente, a tribo de Levi será chamada de tribo de sacerdotes. E eles se tornarão, a tribo de Levi se tornarão sacerdotes e agentes da bênção de Deus. Mas nós vemos aqui um sacerdote que não era da tribo de Levi. Pelo contrário, um sacerdote que surge antes da tribo de Levi. O sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, era comum, ou é testificado, que existiam reis e sacerdotes, ou que existiam nações onde o ofício do rei estava unido ao ofício do sacerdote. Nas Escrituras, nós vemos no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que esses ofícios estavam separados, pelo menos na lei de Deus, dada por Moisés, esses ofícios estavam separados. O rei não poderia servir como sacerdote e o sacerdote de Levi não servia como rei. Porém, em Melquisedeque, nós já temos os títulos de rei e sacerdote unidos numa pessoa só. Além disso, o texto nos diz que esse Melquisedeque traz para Abraão pão e vinho. E aqui, irmãos, provavelmente nós devemos entender essa frase pão e vinho como uma figura de linguagem chamada merisma, né? Quando você tem o todo pelas partes, ou seja, quando você diz que quando o texto utiliza aqui pão e vinho, ele está se referindo a uma refeição completa. Ou seja, provavelmente Melquisedeque não trouxe só pão e vinho, ele trouxe uma refeição completa aqui, com comidas e bebidas. E aqui nós temos uma refeição que foi oferecida a Abraão depois da batalha. E embora sim nós não devamos pensar que simplesmente por ter a palavra pão e vinho, esse texto deve ser entendido como uma referência à Santa Ceia, não é esse o nosso ponto aqui, mas nós devemos entender que há um padrão aqui acontecendo. Depois da batalha há uma refeição. E isso acontece algumas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, o que acontece quando Deus derrota os deuses do Egito? Quando o Senhor, Deus verdadeiro, derrota os deuses do Egito através das pragas, o que ele promove? Ele promove uma última refeição chamada Páscoa, antes da libertação. Na renovação da aliança em Êxodo capítulo 24, Deus se alimenta junto com o seu povo. Em outras palavras, quando Deus garantia vitórias ao seu povo, normalmente o Senhor oferecia refeições para que o seu povo comesse e celebrasse a vitória.
Nesse sentido, nós vemos como Melquisedeque ele traz o banquete de Deus, traz a refeição do Deus Altíssimo para que Abraão celebre a vitória que Deus havia acabado de lhe dar. E o versículo 19 nos diz então que, como sacerdote do Deus Altíssimo, no contexto dessa refeição, Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Veja o versículo 19. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Melquisedeque, irmãos, aqui anuncia a bênção sobre Abraão, em nome do Deus Altíssimo. E quando o nome do Senhor, irmãos, é invocado aqui em uma bênção, se torna muito claro que o próprio Deus é o responsável pela bênção. Ou seja, é mais do que Melquisedeque abençoando Abraão. É Deus sendo invocado como aquele que abençoa Abraão. Não por acaso, Melquisedeque descreve o Deus Altíssimo como aquele que criou os céus e a terra. E a referência, irmãos, aqui a Deus como Criador dos céus e da terra, o originador dos céus e da terra, é recorrente no livro dos Salmos e mostra como Deus é aquele todo-poderoso, Criador de todas as coisas. E normalmente, esse título, o Criador dos céus e da terra, está associado com a bênção de Deus. Por exemplo, no Salmo 115, versículo 15, o salmista exclama: que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Além disso, no Salmo 134, no versículo 3, o salmista roga a bênção de Deus, dizendo: que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Em outras palavras, Abraão está sendo lembrado por Melquisedeque que o Deus Altíssimo é o Criador dos céus e da terra. E ele está sendo abençoado por esse Deus, Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus exaltado, o Deus Altíssimo, o responsável pela bênção de Abraão. Melquisedeque está celebrando o Deus Altíssimo como aquele que deu vitória a Abraão. Está abençoando Abraão em nome do Deus Altíssimo. E é interessante, irmãos, porque é um costume, não é? Da nossa região, da região do Nordeste, que os filhos, os netos, normalmente peçam a bênção dos seus pais, dos seus avós e assim por diante, não é? E é interessante como esse costume aqui é testificado pelas Escrituras. Nós sabemos que sim, esse costume pode virar algo apenas mecânico, algo desassociado de fato da palavra de Deus. A gente sabe que esse costume pode se tornar algo sem significado. Porém, quando nós compreendemos o significado da bênção em nome de Deus, nós sim podemos abençoar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos com a bênção do Senhor, com a bênção verdadeira. Nós podemos dizer que Deus abençoe, que o Senhor Jesus Cristo abençoe, confiando que o Deus soberano, o Deus criador, o Deus exaltado, o Deus altíssimo, é aquele que irá abençoar aqueles sobre os quais nós rogamos as bênçãos do Senhor. Veja que junto com essa bênção, Melquisedeque, louva também a Deus. Ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, mas ele também louva o Deus Altíssimo, dizendo no versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E o texto nos diz que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Veja que Melquisedeque bendiz o Deus Altíssimo. Ele louva o Deus Altíssimo, porque o Deus Altíssimo havia entregado os adversários de Abraão nas suas mãos. E aqui, irmãos, nós vemos um completo contraste entre Melquisedeque, o rei da justiça, e o rei de Sodoma. Enquanto o rei de Sodoma se encontra com Abraão para decidir aquilo que ele tomaria na parte da guerra, Melquisedeque se encontra com Abraão para louvar o Senhor e para abençoar Abraão. O Senhor, além de Deus Criador, é reconhecido também como aquele que luta pelo seu povo,
aquele que lutava diante de Abraão e vencia diante de Abraão. E mais uma vez nós somos lembrados que Abraão não venceu pela sua força. Ele não venceu pela sua estratégia militar, ele não venceu pelo seu grande exército. Abraão venceu a batalha contra os reis, porque era o Senhor, o Deus Altíssimo, que lutava diante dele. Esse é o Deus que nós somos chamados a bendizer, irmãos. Um Deus que é o Criador dos céus e da terra, um Deus que é o soberano Senhor de todas as coisas e, ao mesmo tempo, um Deus que luta por nós, que luta pelo seu povo. E aqui está, irmãos, a maravilha da bênção de Deus. Nós temos um Deus altíssimo, exaltado, elevado sobre todas as coisas, um Deus que é maior do que a sua própria criação, que ao mesmo tempo é o Deus que está com o seu povo, que luta com o seu povo e que vai adiante do seu povo. Ou seja, nós não temos um Deus distante, um Deus que é apenas altíssimo, que é apenas exaltado, que é apenas o Criador dos céus e da terra. Nós temos um Deus que é todas essas coisas e ainda é o nosso Deus que luta em nosso favor, como lutou em favor de Abraão. Um Deus que pode ser chamado o Criador dos céus e da terra, mas também que pode ser chamado do nosso Deus. Ele luta por nós, ele luta para cumprir as suas promessas. É esse Deus que deve ser louvado por nós, que deve ser bendito nos nossos lábios, porque ele é o Criador de todas as coisas e ao mesmo tempo ele é o nosso Senhor e quem batalha por nós. E é interessante, irmãos, que o texto nos diz ainda no versículo 20 que Abraão deu de tudo o que conquistou na batalha o dízimo para Melquisedeque. E é evidente, irmãos, pelo texto que, como sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque, ele recebeu os dízimos que foram dados em nome, que foram dados para Deus. É óbvio isso. É óbvio que os dízimos não foram dados para Melquisedeque em si mesmo, mas como sacerdote de Deus, ele receberia os dízimos que foram dados, o dízimo que foi dado a Deus por Abraão. E aqui, irmãos, nós vemos como a prática do dízimo, o dízimo em louvor ao Senhor, o dízimo em culto ao Senhor, é testificado nas Escrituras muito antes da lei de Moisés. E, infelizmente, irmãos, alguns pastores, alguns irmãos têm tido uma má compreensão sobre o dízimo. E muitos dizem que o dízimo é apenas algo da lei de Moisés. E que uma vez que a lei de Moisés foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento nós não precisamos mais dar dízimos. Inclusive pastores reformados têm afirmado isso, infelizmente. Porém, irmãos, nós vemos que o dízimo ele é anterior à lei de Moisés. Muito antes de Moisés nascer, Abraão, o pai de Moisés, o pai porque é da descendência dele que Moisés vem, ele prestou dízimo, ele deu dízimo ao Senhor através de Melquisedeque. E ainda, nós não devemos imaginar que foi Abraão quem inventou o dízimo, porque a ideia do dízimo, de oferecer a 10ª parte, já era costumeiro nos dias de Abraão, inclusive. Por isso, irmãos, nós não devemos entender que o dízimo é algo da aliança de Deus com Moisés que ficou no Antigo Testamento. Pelo contrário, Abraão, em Gênesis 14, nos mostra que o dízimo é um ato de culto e de adoração a Deus pelos seus benefícios. Quando Melquisedeque recebe os dízimos de Abraão, quando Abraão dá os seus dízimos a Melquisedeque, Abraão está louvando a Deus como o Criador de todas as coisas, o Deus que lhe deu toda a riqueza que ele possuía, e estava louvando a Deus como aquele que o libertou dos seus inimigos. E, irmãos, nós devemos refletir seriamente sobre o que nós vemos aqui. É verdade que há muitos exageros por aí em igrejas evangélicas que tratam sobre a teologia da prosperidade e falam sobre dízimo e outras coisas terríveis na busca por explorar os irmãos, na busca por explorar a fé de algumas pessoas. Porém, irmãos, é evidente nas Escrituras que o dízimo que nós damos ao Senhor é um testemunho da nossa fé, da nossa gratidão e do nosso louvor a Deus.
Por isso, se você não dá dízimos ao Senhor, se você não é fiel nessa prática, você deve de fato investigar o seu coração para se perguntar por quê. Se você não dá dízimos ao Senhor de tudo aquilo que você recebe, como fez Abraão aqui, você deve seriamente se questionar por quê. Será que você ainda não compreendeu que tudo o que você tem vem de Deus, como Abraão aqui compreende? Será que você não compreendeu ainda que quem lhe dá vitórias nas diversas batalhas da sua vida é o Deus Altíssimo, como compreendeu aqui Abraão? Quando nós deixamos de ofertar ao Senhor e de dizimar ao Senhor, nós estamos dando provas evidentes que no nosso coração os bens materiais ainda são mais valiosos do que o Senhor. Enquanto nós não conseguirmos abrir mão de apenas 10% daquilo que nós recebemos para entregar ao Senhor, se torna evidente que nós ainda amamos mais os bens materiais do que a bênção do Altíssimo. E se você ainda tem uma estrutura financeira talvez difícil, talvez um pouco desorganizada, enfim, todos nós passamos por lutas e dificuldades, você deve orar ao Senhor e pedir graça ao Senhor e dizer: Senhor, me ajude a me organizar, me ajude a ter uma renda organizada para que eu consiga, com a graça do Senhor, dizimar de tudo aquilo que eu tenho. Não permita, Senhor, que eu continue sendo infiel, mas me ajude a ser fiel no meu louvor e na minha adoração ao Senhor, inclusive na entrega dos meus bens nas tuas mãos. De fato, irmãos, é um tema sempre delicado de tratarmos pelos abusos que são cometidos hoje em dia, mas a verdade, irmãos, é que o dízimo, como nós vemos aqui em Abraão, é sim uma demonstração do nosso amor, da nossa fé e da nossa gratidão a Deus, por Ele ser o Deus Criador e por Ele ser também o Deus que vence os nossos adversários, que vence a nossa batalha. O que nós temos então é Melquisedeque abençoando Abraão, louvando o Deus de Abraão, recebendo os dízimos de Abraão. E ao ser abençoado por Melquisedeque, fica muito claro. E ao receber os dízimos, o dízimo de Abraão, fica muito claro que Abraão está reconhecendo que ele está diante de alguém que é maior do que ele. Abraão, de fato, encontrou alguém que é maior do que ele. E veja, Abraão é o escolhido de Deus, aquele para o qual Deus fez promessas. Abraão é, de fato, o homem que foi salvo pelo Senhor de Ur dos Caldeus para ser o mediador da bênção de Deus para todas as nações da terra. Mas Abraão reconhece que está diante de alguém que é maior do que ele. E eu gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia no texto de Hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo 4 de Hebreus. Nós vamos tentar então compreender por que esse personagem chamado Melquisedeque é maior do que Abraão, a ponto de abençoar Abraão e a ponto de Abraão dar dízimo para ele. Hebreus 7, a partir do versículo 4, diz assim: Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Veja, irmãos, a argumentação aqui do capítulo 7 de Hebreus é toda ela para afirmar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. E aqui nós lembramos que Israel tinha sacerdotes da tribo de Levi, e Deus havia dito que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi.
Mas Hebreus nos lembra que antes de Deus escolher a tribo de Levi, muito antes, já existia um sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque, e que esse sacerdote não só existia antes da tribo de Levi, mas Abraão, o pai da tribo de Levi, foi abençoado por ele e ofereceu dízimos a ele. E o texto de Hebreus vai fazer uma interpretação muito interessante de Gênesis, porque ele diz que, ao contrário do sacerdote levítico, que tinha uma tribo, que tinham homens que nasciam e que morriam, e isso era registrado nas Escrituras, Melquisedeque é apresentado em Gênesis como alguém que não tem pai, nem mãe, nem início, nem fim. Isso não significa, irmãos, que Melquisedeque não era um homem comum. Isso não significa isso, que ele não era um homem mortal. Mas a representação dele nas Escrituras é feita de tal forma em Gênesis para que fique evidente que o sacerdócio dele era superior ao sacerdócio dos levitas. Não só isso, o autor aos Hebreus faz uma interpretação que nós chamamos de interpretação tipológica. E esse é um termo técnico, né, que a gente precisa explicar. Você não precisa memorizar o termo, mas você certamente precisa entender o termo. Quando o autor aos Hebreus aqui interpreta esse texto tipologicamente, ele está compreendendo que a figura de Melquisedeque, ele apontava, direcionava para alguém que viria no futuro, para um rei sacerdote que viria no futuro. Tanto é que no versículo 3 do capítulo 7 de Hebreus, e você pode voltar para Hebreus 7, versículo 3, o texto nos diz que ele não tinha, que ele foi apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dia nem fim de existência, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, o texto não nos diz que ele era o Filho de Deus, mas o texto nos diz que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus para apresentar o Filho de Deus, para expressar o Filho de Deus como um tipo do Filho de Deus, como uma sombra que apontava para o Filho de Deus. E é interessante que o texto nos diz que, enquanto os sacerdotes de Levi recebiam dízimos, Abraão, o pai dos levitas, deu dízimo a Melquisedeque. No versículo 8 do capítulo 7 ainda, o texto nos diz, Hebreus 7, versículo 8, nos diz que o sacerdócio de Melquisedeque tem testemunho de que vive eternamente. Por quê? Porque ao contrário do sacerdócio dos levitas, que teve um início e que teve um fim, o sacerdócio de Melquisedeque não encontra fim em nenhum lugar nas Escrituras. Pelo contrário, no Salmo 110, e depois eu peço que você faça essa leitura na sua casa, no Salmo 110, Deus promete um rei que também seria sacerdote e de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque. Em outras palavras, o salmista Davi diz que viria um rei no futuro, que seria um rei como ele, mas que seria sacerdote não como ele, mas como Melquisedeque. De tal forma que nós podemos abrir no versículo 17 de Hebreus 7. Hebreus 7, versículo 17. E a partir dessa leitura nós podemos compreender como a expectativa de que viria um rei como Melquisedeque, um sacerdote como Melquisedeque, se cumpriu em Jesus Cristo. Veja, Hebreus 7, versículo 17. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, aqui ele está citando o Salmo 110, versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus.
E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Salmo 110 novamente. Versículo 22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É por isso que Melquisedeque apontava para Cristo. Porque ele era um rei, um sacerdote, que é apresentado sem pai, sem mãe, sem início. O seu sacerdote, as Escrituras nos mostram, não tem um fim aparente. E Jesus Cristo, aquele que é nascido do Espírito Santo, aquele que morreu, mas que ressuscitou, que vive para sempre, é descrito como um sacerdote que continua a sua obra para sempre. E o texto nos diz, vivendo sempre para interceder por nós. É por isso que nós podemos olhar para Melquisedeque como alguém que apontava para o nosso Redentor Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós temos aquilo que foi prometido no Salmo 110, um rei, um sacerdote para sempre. Um rei, um sacerdote perpétuo. Um sacerdote que continua para todos sempre, exercendo o seu ofício, perpetuamente intercedendo por nós. Esse sacerdote é capaz de salvar todos aqueles que se aproximam dele, que se aproximam de Deus, através dele. Por isso, irmãos, o encontro de Abraão com Melquisedeque deve, evidentemente, nos levar ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos voltar para aquele que é o verdadeiro rei e sacerdote eterno. Aquele que nós podemos buscar para a salvação. Aquele que nos salva e que nos leva até Deus. Aquele que não precisou oferecer a si mesmo muitas vezes, mas que ofereceu a si mesmo uma única vez e dessa vez por todas. Suficiente para nos salvar e para salvar toda a sua igreja. Por isso, sim, nós podemos admirar grandes homens, nós podemos louvar grandes homens pelas suas qualidades, como Abraão fez aqui, admirando o grande Melquisedeque. Mas certamente nós devemos voltar todo o nosso louvor mais íntimo, a toda a nossa admiração mais profunda, todo o nosso amor para aquele que é o verdadeiro rei, sacerdote, eterno, que vive continuamente para interceder por nós e para assegurar a nossa salvação. Creia em Cristo Jesus, louve, engrandeça e bendiga o seu santo nome. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque nós estamos diante do grande rei, do grande sacerdote Jesus Cristo. E nós devemos louvar o teu nome. Nós devemos engrandecer o teu nome. Porque tu és sacerdote para sempre. O sacerdote que é capaz de nos salvar, de assegurar a nossa redenção. E por isso é digno de todo o nosso louvor e adoração. Louvado seja Cristo, o nosso sacerdote, o nosso rei. Louvado seja o Deus Altíssimo, que providenciou para nós salvação por meio de Cristo. Bendito seja o Deus Altíssimo, louvado, engrandecido seja o Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor. É no nome de Cristo, nosso sacerdote, o nosso Rei, que oramos. Amém.